aí, pessoal, beleza? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje eu quero fazer com vocês a criação de uma biblioteca para o Arduino. É isso mesmo, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria bibliotecas para a programação em Arduino. A gente sabe, né, que todo mundo que trabalha com Arduino depende aí das bibliotecas, né? Muitas vezes a gente baixa as bibliotecas do GitHub ou diretamente do Arduino, né? Mas é muito importante com que você saiba programar ou criar suas próprias bibliotecas, tá? Pessoal, criação de biblioteca não é fácil. Depende aí tanto da sua programação, do seu conhecimento na programação, né? Aí vai envolver muitos aspectos aí de programação de alto nível, como também, pessoal, vai depender do teu conhecimento, né, na leitura dos datasheets, do componente eletrônico. Então, eu diria assim, a parte eletrônica é muito importante quando você cria as suas bibliotecas. É muito necessário que você tenha, né, o datasheet daquele componente que você está querendo trabalhar. Então, vamos imaginar, você pegou aí um display gráfico, você pegou aí um componente, uma memória, um conversor digital analógico, ou um DAC, né, um ADC. Não importa, pessoal, se você vai criar uma biblioteca para aquele componente, né, via comunicação SPI e 2C, você precisa abrir o datasheet daquele componente, o fabricante ele vai fornecer para você aquele datasheet e você vai ter que interpretar e entender o circuito interno dele, tá? Inclusive os registradores, para que você possa, então, criar suas bibliotecas, incluindo todos os registradores e todos os comandos que aquele dispositivo que você está querendo utilizar precisa, para poder realmente ele trabalhar de forma adequada. Bom, pessoal, se vocês forem reparar, todas as bibliotecas, elas têm basicamente dois arquivos, tá? O arquivo .cpp e o arquivo de cabeçalho, que é o .h. Então, o header file e o arquivo de código-fonte, tá? Que é o .cpp. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, eu tô aqui com o boné da Isacomp, tá? Então, o Isacomp está patrocinando esse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você poder entrar lá no site, na loja virtual deles, e eles têm muitas coisas aí relacionadas a Arduino, componentes eletrônicos, é uma loja muito bacana, tá? Então aconselho que você vá lá e conhecer a loja, né, Isacomp, beleza? E também lembrando vocês que eu tenho o meu curso de programação de microcontrolador AVR, que também vou deixar na descrição do vídeo o link que vai te levar diretamente para a plataforma da Hotmart, e lá você vai conhecer o meu curso, né, um curso que está muito legal, curso aí que muita gente está gostando, curso 5 estrelas, eu recomendo que você, então, conheça e faça esse curso de programação para microcontrolador VR na plataforma do Atmel Studio, tá bom, pessoal? Bom, tô aqui com o Code Blocks, tá? Vou tentar fazer com vocês aí passo a passo, em tempo real. Como eu falei para vocês, a gente tem que criar dois arquivos, tá? Um arquivo de código-fonte, .cpp, que é o C++, tá? Que é a extensão para a linguagem C++, tá? E o arquivo de cabeçalho, que é o .h ou header file. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui em File, né? Vamos aqui em File New, ó, New File, tá? Eu estou usando aqui o Code Blocks só para me auxiliar, mas poderia fazer isso diretamente também na ideia do Arduino, tá? Ou também no Deve Ser++, não tem problema, tá ok? A propósito, aqui no caso eu vou fazer uma programação que praticamente não depende de dispositivos, o funcionamento de um dispositivo, tá? Eu vou fazer aqui uma biblioteca que faz cálculos, tá? Então, soma, subtração, divisão e adição, né? Subtração, multiplicação e divisão, tá? Eu vou fazer uma biblioteca que faz esse tipo de operações. Então, ele não depende de componentes externamente, tá? Caso você vá fazer uma biblioteca, né, que realmente tem que ter acesso externamente via comunicação SPI, ou I2C, ou mesmo barramento através de um display, e você tenha que realmente testar se a sua biblioteca está funcionando, em tempos de desenvolvimento, né, eu aconselho com que você faça essa biblioteca, né, crie as funções na própria IDE, o arquivo principal do Arduino, né, teste todas as funcionalidades, e uma vez que você tem todas as funções, que a gente vai chamar de métodos, estejam funcionando, aí você cria
a sua biblioteca pode ser então aí no outro editor de texto ou na própria IDE do Arduino, tá ok? Então aqui a gente vai criar um arquivo de cabeçalho, tá? Vamos colocar esse arquivo de cabeçalho aqui nessa minha pastinha, curso de Arduino. Vamos colocar aqui, cálculo library, né? Tá, vou colocar nessa pasta aqui, tá? E vou dar então um nome para essa minha pasta, que eu vou chamar de cálculo, tá? Só que repare que é um cálculo.h, beleza, pessoal? Então, tá aqui, vou dar um finish. Então, já criou aqui para mim. Repare, né, que aqui, uma vez que ele criou, ele vai já colocar aqui algumas diretivas, tá? Diretivas, o mínimo das diretivas, que é justamente isso aqui, ó. Se não tiver definido, né, o cálculo H included, defina esse, né, para justamente criar essa diretiva aqui. Então, a gente tem aqui o if não defined, defined e o end if para terminar aqui. Todos os códigos que a gente vai criar, a gente vai colocar dentro, né, dessas diretivas. Beleza, pessoal? Desculpa. Pessoal, mais uma coisa. Vamos criar, então, agora o arquivo .cpp. Então, vamos aqui, ó, em New File, File, e agora a gente seleciona aqui o arquivo C++, vamos dar um Go aqui, um Next. Vamos escolher aqui a linguagem C++, tá? Porque para a criação de classe, né, a gente vai criar aqui uma biblioteca utilizando classes, né, para depois fazer a instância dessa classe. Então, para isso, a gente precisa escolher a linguagem C++, uma vez que essa linguagem ela permite a criação de classes e objetos, tá? E eventos. Vamos dar um nome aqui para ela, tá? Então, vou dar um nome, o mesmo nome que eu dei lá para o meu arquivo .h, eu vou dar agora aqui para a minha função, né, para o meu arquivo de código fonte, tá? Só com a extensão CPP. Então vamos clicar aqui em salvar, finish e pronto. Então eu tenho aqui, pessoal, dois arquivos, tá? O arquivo cálculo.h e o cálculo.c. No arquivo cálculo.h, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar, pessoal, todos os protótipos de função, tá? E lá que eu vou criar a minha classe, tá? Então, basicamente, o que é uma classe? Pessoal, a classe, ela é um código, né, que contém atributos e, digamos assim, atributos e métodos. O que são os atributos? São as propriedades, né? São as características daquele objeto que será instanciado. E os métodos são as funções, tá? Então, para quem já programa em linguagem C, né, a gente só substitui, né, por exemplo, o nome das variáveis, a gente vai colocar como atributo, tá? E as funções que a gente conhece, né, na linguagem C, a gente chama de método, tá? Ou também chamado de funções membro, tá ok, pessoal? A classe, pessoal, em outras palavras, é como se fosse o molde do teu objeto, tá? Então, quando a gente fala em programação orientada a objeto, a gente pensa, então, que todo um código é formado pelo quê? Pelos aqueles objetos que compõem o programa, né? E as ações que aqueles objetos irão executar. Então, por exemplo, um objeto caneta, ele pode ter, por exemplo, uma função escrever, apagar, por exemplo, uma borracha, apagar, tá? Então ele vai ter os seus atributos, as suas características. Então, por exemplo, caneta vermelha, caneta, sei lá, quantidade de tinta, entendeu? Então tudo isso, pessoal, compõe um objeto. Só que para eu fazer uma caneta, né, para eu instanciar uma caneta, eu tenho que ter um molde da caneta, né? Onde, por exemplo, eu vou injetar o plástico, colocar a tinta, tudo. Então, este molde, né, entre aspas, ele na linguagem de programação representa a classe, tá? Então, efetivamente, quando você coloca uma classe e você não instancia essa classe na sua programação, você não tem o objeto. Em outras palavras, você não tem o espaço ocupado na memória
do teu sistema, do teu microcontrolador. Tá? Quando que aquela classe irá ocupar um espaço na memória? Quando ela efetivamente for instanciada, quando ela se tornar um objeto, né? Que seria na prática a gente, na nossa analogia aqui, seria a gente, por exemplo, através do molde, injetar aqui o objeto, e aí esse objeto existe. Tá? Veja bem, dependendo dos membros dessa classe, né, pode ser os atributos ou também os métodos, né, a gente vai ter que colocar, uma vez que a gente instancia isso, a gente pode ter, né, alocação na memória RAM, tá? Ou mesmo, normalmente vai ser alocação na memória RAM, porque você faz a instância, né, no momento que você está aí executando o teu código. Ou mesmo, não só isso, não, pode ser também localizado na memória flash, tá? Então, uma vez que você cria, ele vai ocupar espaço na memória flash do teu programa, tá ok? Memória flash e na memória RAM do teu microcontrolador. Beleza, pessoal? Então, para a gente criar aqui uma classe, depois dessa pequena introdução do que é uma classe, a gente usa a palavra reservada da linguagem C++, que é o class, e a gente vai dar um nome para ela, que é o mesmo nome, tá, do nosso arquivo. Tá? Então, se o meu arquivo chama cálculo, eu vou dar o nome dessa classe como cálculo. Tá? E aí eu vou abrir, tá, e fechar aí chaves, né? Eu vou abrir para justamente delimitar, né, onde inicia e onde finaliza a minha classe, tá ok? Lembrando que no final termina com ponto e vírgula, e aí eu posso ter dois tipos, tá, digamos assim, de membros dessa classe. Eu vou ter um tipo chamado public, que eu já vou explicar para vocês o que é, e o private, tá? Então, veja bem, dentro de uma classe, eu tenho os meus membros, que posso ter aí meus atributos e minhas variáveis membro, e minhas funções membro, tá? E eu tenho dois tipos de acesso a esses membros. O acesso public, né? E também o acesso private. O public, como o próprio nome diz, pessoal, ele é o acesso, digamos assim, são os membros que vão te dar a interface para você acessar a classe, tá? Ou os membros da classe. Então, ele é visto, né, em outras palavras, ele é visto fora daquela classe, tá? E o que é private é justamente o que está privado da classe. Então, quem tem acesso, né, aos membros private, justamente são os métodos que estão dentro da classe. Tá? Então, eu não tenho uma outra forma, né, a não ser por meio de um método public, acessar um membro private dentro de uma classe. Tá? Isso é chamado, na linguagem C++, de encapsulamento. Beleza? Esse encapsulamento, pessoal, é muito importante, né, e é o que faz a linguagem C++ ser muito robusta. Tá? Porque antigamente, quando você criava muitas e muitas variáveis, né, você poderia cometer erros, né, de programação, acessando aí posições de memória, né, de uma forma errada, né, e corromper dados aí no seu sistema. Tá? Uma vez que você vai encapsular, né, aquela porção de memória, aqueles membros de uma classe, você faz com que o seu código fique robusto, né, e evite esses erros, né, de corromper dados aí na memória do teu microcontrolador ou do teu sistema, tá? Se você estiver programando, por exemplo, a nível de computador. Beleza, pessoal? Bom, no meu método aqui, digamos, no meu acesso public, a primeira método que eu tenho que criar é o chamado método construtor, tá? Justamente o método construtor é aquele método que cria, né, o objeto através de uma classe. Tá? É ele que vai instanciar justamente aquele objeto. Tá? O método construtor, ele tem por finalidade, então, alocar, né, todas aquelas memórias, todas aquelas as variáveis, né, ou mesmo as variáveis que são utilizadas como argumentos, né, de uma função, ou variáveis
que estão retornando de um método, eles vão alocar isso na memória do teu microcontrolador, tá? Então esse é chamado de método construtor. Esse método construtor eu vou chamar também aqui de cálculo, tá? Então ele é o cálculo, sendo que aí eu vou ter os meus argumentos. Pessoal, vem uma regra aqui da linguagem C++. O método construtor, ele pode ter argumentos, tá? Mas ele nunca tem retorno, tá? Então ele sempre é um método tipo void, ele não retorna nada, tá ok? Para esse meu método construtor, eu vou colocar aqui, pessoal, duas variáveis, tá? Que eu vou chamar aqui de var1 e int var2, tá? Então, esse meu método construtor, ele recebe, então, aí, duas variáveis, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de método construtor, tá? Lembrando que é ele que faz a instância do objeto, tá ok? Depois, pessoal, eu vou colocar os outros métodos que eu quero fazer a operação, que é o que exatamente a minha classe vai executar. Falei para vocês no começo do vídeo que eu quero criar, então, uma classe, né, cálculo, e essa classe cálculo ela vai ter, então, aí as 4 operações básicas da matemática, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá ok? Então, vamos criar agora os meus métodos, por exemplo, o método somar, tá? Somar, que ele não vai ter argumento, tá? Porém, ele vai retornar um inteiro, tá? Pessoal, vai uma dica aí, não só da linguagem C++, como da linguagem C. Toda vez que você for criar uma função, um método, recomenda-se você utilizar um verbo, tá? Então, somar, dividir, extrair, pintar, tá? Porque ele dá a ideia justamente de ação, tá ok? Que é justamente o que a função, a rotina vai executar, beleza? Então a gente vai ter aqui somar, subtrair, tá? Subtrair, depois multiplicar, e por último, dividir. Certo? Então, está aqui os 4 métodos da minha classe cálculo, tá ok? Então, só para recordar aqui, o nome da minha classe é cálculo. O primeiro método construtor também chama cálculo, tá? E ele tem que ter o mesmo nome da minha classe. E depois eu tenho os outros métodos aqui, outras funções, rotinas aqui, que são somar, subtrair, multiplicar e dividir, tá? Lembrando que eu estou trabalhando no arquivo de cabeçalho, portanto, tudo isso aqui é protótipo de função, tá? E esses cálculos, esses métodos todos são públicos, ou seja, eles podem ser vistos, né, eles podem ser chamados, evocados fora da minha classe cálculo, tá ok? Como variável privada, né, eu vou criar agora aqui duas variáveis que eu vou chamar de valor1, tá, e valor2, beleza? Essas duas variáveis, pessoal, são, como está mostrando aqui, são variáveis privadas. Significa que eu não consigo, por exemplo, acessar valor1 e valor2 diretamente. Eu tenho que acessar valor1 e valor2 por intermédio de alguma desses métodos aqui. Tá? Então, somente por métodos internos à minha classe que eu consigo acessar os minhas variáveis privadas. Tá ok? Então, isso faz com que aí o meu código fique bastante robusto. Então, fechamos nesse momento, a gente fechou aqui o meu arquivo de cabeçalho. Tá? Então, vou salvar aqui o meu arquivo de cabeçalho, beleza? E vamos agora para o meu arquivo .cpp. Beleza, pessoal? No meu arquivo CPP, pessoal, veja bem, eu tenho, então, agora que criar as definições das minhas funções.
beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou incluir, né, deixa eu aumentar a letra aqui, ó, eu vou incluir justamente o arquivo de cabeçalho que está referenciando, né, que está declarado os protótipos de função. Tá? Então, eu vou colocar aqui como cálculo.h. Tá? Preciso fazer isso. Então, veja bem, eu tenho um arquivo de cabeçalho.h e no arquivo de código-fonte, o .cpp, e a primeira coisa que eu faço, eu incluo, né, o arquivo de cabeçalho que está associado a esse arquivo, tá? a esse código-fonte. Pessoal, veja bem, se eu, por exemplo, estiver utilizando aí um componente, por exemplo, de comunicação SPI, certo? E eu tenho que ter acesso a esse componente, né? O que eu preciso fazer? Então, eu vou usar algumas funções de outra biblioteca. Então, né, o que eu preciso fazer? Preciso justamente incluir, aí no caso, eu teria que incluir, por exemplo, um arquivo chamado, sei lá, arduino.h, tá? Por quê? Porque no arquivo arduino.h está estabelecido, já tem os protótipos de função, por exemplo, das funções pinmode, digital write, digital read, né? Se eu tivesse, por exemplo, que acessar um outro arquivo, por exemplo, um include, né? Por exemplo, que era assim como eu estava falando, comunicação SPI, eu teria que colocar, por exemplo, sei lá, SPI.h, tá? Usar uma biblioteca do próprio Arduino ou de um outro terceiro, ou até mesmo a sua, tá? Mas é necessário. Por quê? Porque, ao menos que você crie uma biblioteca que já tenha tudo isso, tá? Mas não é legal. Você pode, de repente, utilizar outras bibliotecas. E daí a gente vem ver a importância, né, de você modularizar, né, a programação, utilizando a reutilização de código, né, através de bibliotecas. Isso é muito legal, tá? Mas, então é necessário, se você estiver criando, né, uma biblioteca que precisa utilizar um recurso, né, seja SPI ou um recurso simples mesmo, você inclua também as bibliotecas que estão associadas a esse recurso. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou comentar aqui porque a gente não vai usar, né, nada de recurso, né, de Arduino ou de comunicação SPI. Aqui é simplesmente para, né, caso venha a usar, né, digamos assim, funções do Arduino, beleza? Como aqui eu estou fazendo simplesmente um código que vai rodar internamente, né, no Arduino, eu não vou usar recurso periférico, então não preciso colocar nada, beleza? Simplesmente tenho que colocar aqui somente o cálculo.h, tá ok? Bom, pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar, então agora, definir o meu método construtor. Então eu vou escrever aqui, ó, cálculo, tá? Cálculo. Aí eu vou colocar 2 pontos seguidos de 2 pontos. Então veja bem, o cálculo que está antes desses 2 pontos, ele é justamente a minha classe, certo? Na sequência, a gente pode ver aqui que eu tenho, né, o CodeBlocks, ele já analisou o meu código, e ele está mostrando aqui para mim que eu tenho aqui métodos, o método construtor e os outros métodos e as minhas variáveis. Beleza? Então, eu quero, por exemplo, clicar aqui em cálculo. Por quê? Porque é o meu método construtor. Eu vou definir esse cara aqui. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, int var1, vírgula, int var2, certo? E agora eu vou abrir aqui, né, chaves, e vou escrever o seguinte, ó, diz, para justamente ter acesso, né, quer dizer, né, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo que, quando eu falo diz, é a própria classe, tá? O que eu tenho na classe? Eu tenho valor 1, por exemplo, tá? E esse valor 1 será igual a var1, certo? Ponto e vírgula. Da mesma forma,
que eu tenho aqui o dis, vou colocar o valor 2, que é igual a var2. Então, repare no seguinte, pessoal, através do método construtor cálculo, né, que pertence à minha classe cálculo, eu tenho acesso à minha variável privada valor 1 e valor 2. Tá? Eu só vou ter acesso, quer dizer, eu vou conseguir escrever um valor nela, né, porque eu estou passando aqui por valor, né, no meu método construtor. Tá ok? Então essa é a forma aí do meu construtor. Nesse momento, né, o que ele vai fazer? O meu programa ele vai reservar espaço aí tanto para var 1 e var 2, e como também para valor 1 e valor 2, que é justamente, então, a partir desse momento, o meu objeto existe. Tá ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Agora eu vou, então, fazer o seguinte, cálculo, que é, então, a minha classe, eu vou, então, agora definir a função somar, tá? Então, eu vou definir minha função somar, e essa função somar, ela vai retornar, pessoal, a soma, né? Então, veja bem, ela vai retornar a soma de valor 1 mais valor 2, beleza? Então, vamos relembrar aqui, ó. No meu arquivo.h, a função somar, ela é do tipo inteira, porque ela devolve um valor inteiro. Então, aqui, ela tem que devolver um valor inteiro, por isso que eu estou dando um return aqui, tá? E essa função somar, esse método somar, depende, né, ele pertence à minha classe cálculo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou replicar isso para as outras funções, os outros métodos, tá? Como, por exemplo, subtrair, estou aqui mudando agora aqui a operação. Vamos fazer multiplicar. E aqui, né, e aqui a gente vai colocar dividir, certo? Dividir, onde eu tenho aqui divisão. Então, veja bem, eu tenho agora aqui o meu método construtor, o meu método somar, o método subtrair, multiplicar e dividir. Perfeito? Criei aqui todos os meus métodos, beleza? Posso agora aqui, ó, salvar tudo isso, tá? Já está tudo salvo, tá? Então, lembrando aí, pessoal, aproveitando esse momento aí para você, se você está gostando dessa aula, se inscreve no meu canal, pessoal, clica agora, se inscreve agora, porque eu tenho aí muito conteúdo, né? Pretendo fazer mais conteúdos a respeito desse assunto. Então, se para você não perder todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal, habilita o sininho aí se você está gostando dessa aula, habilita agora, pessoal, dá um like agora e compartilha esse vídeo aí com os seus colegas. E pessoal, e também não esquece, tem um sininho aí do lado, se você clicar nesse sininho, você vai receber as notificações gratuitamente aí quando a gente postar um novo vídeo. Beleza, pessoal? Bom, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, então, já criei aqui os meus, né, as minhas funções, tá? Eu acho que está tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso, agora, para que isso funcione no Arduino, né, eu vou criar aqui um bloco de notas, e esse bloco de notas, pessoal, eu vou aqui dar uns comandos que a gente chama de keywords, que o Arduino utiliza para ele reconhecer, entendeu? Aí as funções, tá? Então, quando a gente está digitando lá as funções, né, os métodos da nossa biblioteca na IDE do Arduino, ele fica em cores diferentes, tá? Então, é necessário que a gente faça isso para que justamente o Arduino ele reconheça, né, as palavras-chave. O que seriam os keywords? As palavras-chave, né? Então, ele vai reconhecer aquilo e vai colocar numa cor diferente, tá? Então, vou colocar aqui um comentário, né? Então, vou colocar aqui que é o keyword para a minha classe, né? Para a minha classe, tá?
e aqui o keyword para os meus métodos, certo? Beleza? Então, veja bem, nesse caso aqui, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Já tenho minha colinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai colocar aqui, ó, o keyword para o método aí, ou na verdade a minha classe cálculo, tá? Que é o que está aqui, ó, a classe cálculo, tá? Então, eu estou dizendo ela como keyword 1. E depois, pessoal, para cada método, eu coloco aqui, ó, somar keyword 2, subtrair keyword 3 e assim por diante. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, salvar. Dou um nome aqui de keywords, né? E eu vou salvar isso aqui. Vamos ver aqui. Eu estava salvando em cursos de Arduino, né? Onde estava mais aqui? Cálculo, opa. Cálculo Library, né? Vamos salvar aqui, ó. Beleza? Então salvou. Deixa eu abrir esse arquivo aqui agora, pessoal. Deixa eu abrir aqui, ó. Então a gente estava aqui, Cálculo Library, né? Então veja bem, veja como ficou agora aqui os nossos arquivos, tá? Então eu tenho aqui um arquivo, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Então isso, ó, tem um arquivo aqui, cálculo.cpp, cálculo.h, né, em azul CPP, vermelho aqui o .h e o keywords. Como é que eu faço isso funcionar agora no Arduino, tá, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo aqui, já temos 32 minutos, né? Como é que eu faço para funcionar isso no Arduino? Pessoal, muito simples, tá? Eu vou pegar né, eu posso compactar, né, esse arquivo, né? Posso inclusive deixar de repente para download e tal, mas eu posso aqui simplesmente copiar essa pasta toda, tá? Então vamos fazer assim, ó, copiar. Vou aqui agora lá em arquivos de programa, Arduino, e vou aqui em Libraries, tá vendo? Ó? Onde eu tenho as minhas bibliotecas, tá? Aqui tem as bibliotecas que a gente baixa, que a gente vai, baixa do GitHub, que a gente baixa diretamente do Arduino, tá? E eu vou colar ela aqui, ó, tá? Dá um OK, aqui um continuar, e ela tá aqui, ó, Cálculo Library, tá? Pessoal, aqui eu estou com o Arduino, deixa eu ver se eu estou com o Arduino aqui, eu vou abrir agora, eu tenho que fechar aqui o Arduino, tá? E tenho que abrir novamente o Arduino para que ele possa enxergar essa biblioteca. Então vamos aguardar aqui. Vamos abrir aqui um outro arquivo, ó, novo. Esse eu carrego aqui do lado. Vamos aqui um arquivo branco, tá? Um novo arquivo aqui, ó. Beleza? Então temos aqui os arquivos. Ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é incluir essa minha biblioteca que eu acabei de criar. Então eu vou aqui, ó, em Sketch, incluir biblioteca. Se você for ver aqui, ó, eu já tenho aqui o meu cálculo lá. Tem um cálculo anterior aqui, que eu, claro, obviamente que para eu fazer esse vídeo eu testei antes, né, para não dar bobeira, até para eu poder também treinar e estudar, né? Então criei antes. E tem aqui um cálculo library. Então eu vou clicar aqui no cálculo library, tá aqui, ó. Ele já inclui aqui para mim, beleza? Deixa eu ver só um detalhe aqui, se eu não esqueci. Aqui no CPP, coloquei, tá? Eu coloquei aqui o cálculo, senão vai dar problema aqui. Beleza? Bom, feito isso, o que a gente faz quando a gente tem uma biblioteca? A gente instancia a nossa biblioteca, né? Então, qual que é o nome? Como é que a gente instancia? Coloca o nome da classe, tá? Espaço, o nome do nosso objeto, tá?
Então, cálculo em minúsculo, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar, sei lá, os valores 45 e 9, tá? Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Nesse momento, eu estou criando um objeto do tipo cálculo. Olha que legal, né? Isso que é programação orientada a objeto. Então, a gente tem aqui um objeto que eu chamo de cálculo, tá? Normalmente a gente pode, né, usa minúsculo e aqui o cálculo em maiúsculo, o nome da classe. E esse aqui é o tipo, é o teu tipo, você que definiu, é o tipo definido pelo usuário, tá? E vou criar agora aqui um int resultado, beleza? E agora, pessoal, eu pretendo aqui, então, mostrar aqui, ó, na serial, né, o valor, né, que ele vai executar de cálculo, tá? Então, vamos fazer assim, ó, tá? Vamos colocar aqui, né, serial, né, ponto print ln, né? Então, programa de cálculo, né? Programa de cálculo, deixa eu fechar aqui, beleza? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou agora fazer as minhas operações, tá? Então, o meu resultado aqui vai receber esse cara, tá vendo? Então, eu farei resultado é igual ao quê? Vou chamar, então, a primeira operação que vai ser o quê? De somar, tá? Então, para isso, eu tenho que pegar o meu objeto, tá? Que é cálculo, ponto, o nome do meu método, tá? E aí eu coloco ele aqui, certo? Então, nesse momento, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou, né? Estou chamando o método somar do meu objeto cálculo, ele vai retornar, então, um inteiro, e esse inteiro ele vai passar aqui para resultado. Ele vai fazer um cálculo de qual? Como eu inicializei aqui, ó, o meu objeto com os valores passados, né, porque lá na minha classe eu tenho esses valores que eu estou passando aqui, ó, né, então eu estou chamando, né, esse método somar. Só que o método somar, ele faz o quê? Ele pega os valores de valor 1 e o valor 2, mas como ele sabe os valores de 1 e de 2? Porque no método construir, ele já escreveu esses valores, né? Ele pegou esses valores que eu coloquei de 45 e 9 e jogou aqui, né, no valor 1 e valor 2. Então veja que eu não tenho acesso, né, aqui na função somar, eu não tenho acesso diretamente a valor 1 e valor 2. Né? Eu tenho que ter acesso por intermédio desse construtor, né, de um método que é público, beleza? E depois disso, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu só para eu poder adiantar aqui para vocês, a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir, então, aqui o valor. Ó. A soma dos valores é resultado. Tá? E vou repetir isso para as próximas operações. Né? Então, mudando agora aqui, somar vai ser dividir. Tá? Então, a divisão de... Não, dividir não, aqui é subtrair, né? Vamos fazer o primeiro, subtrair. Aqui a subtração, né? Subtração dos números é esse. Aqui vamos falar agora multiplicar, e aqui a multiplicação, né? Multiplicação. E por último, aqui a divisão. Então, dividir. Tá? Então, a divisão dos números é isso. Então, veja que legal. Coloquei aqui, né, incluir o meu library cálculo. Aqui eu estou criando, instanciando, né, o objeto cálculo, que é do tipo cálculo, da minha classe. Crio a minha função, habilito a minha comunicação serial em 9600, né? Coloco somente aqui uma string, né? E vou chamar agora o meu primeiro método aqui, que é somar, do meu objeto cálculo. Ele vai retornar o valor, né? A soma de 45 mais 9,
e vai apresentar aqui no minha serial. Aqui eu subtraio esses valores e vai apresentar aqui na serial, multiplica, apresenta serial e divide e apresenta na serial. Beleza? Se eu não cometi nenhum erro e compilar isso aqui, ele vai não dar problema, né? Então vamos colocar agora aqui, salvar esse meu arquivo, né? Que vamos colocar aqui, ó, cálculo library, né? Eu vou colocar aqui uma pastinha, exemplo, tá? E vou colocar aqui, sei lá, cálculo, tá? Minha função, nome do meu programa é prog cálculo, vamos colocar assim, prog cálculo. Então, salvar. Então, ele vai começar agora a compilar aqui o programa, vamos ver se vai dar algum problema. Vamos aguardar aqui. Estamos em 40 minutos. Beleza, pessoal. Compilou meu programa. Já estou aqui com o Arduino Uno. Na porta 11. Vamos carregar ele aqui. Carregou. Vamos abrir aqui o terminal. E está aqui, pessoal. Olha só. Vamos colocar aqui do lado, ó, programa cálculo, que é esse primeiro string aqui, a soma dos números é 54, exatamente 45 mais 9, 54, tá? A subtração é realmente 36, multiplicação 405, tá? E a divisão, né, se eu dividir 45 por 9, dá 5. Então, pessoal, funcionou perfeitamente aqui o nosso programinha, né, mostrando para vocês aí como a gente cria biblioteca para o Arduino, pessoal. Então, muito interessante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou reforçar e dar um like nesse vídeo, pessoal, e se inscreve no canal. Pessoal, comenta aí embaixo, né, na parte aí de comentários, se você realmente quer que eu faça um outro vídeo, e a gente vai se aprofundar mais nessa parte, até chegar, por exemplo, a gente colocar e subir bibliotecas no GitHub. Tá? Então eu estou estudando bastante essa parte da gente criar a biblioteca. A gente pega lá um componente, sei lá, um conversor AD, sei lá, um relógio, alguma coisa, a gente pega um circuito integrado, né, faz a leitura aí dos registradores, cria a biblioteca no Arduino e a gente sobe tudo isso com todos os arquivos JSON no GitHub e mostrar todos para vocês. Então, se você gostou disso e você quer que a gente continue, né, fazendo aqui mais assuntos a respeito disso, escreve aí no comentário desse vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.